Olá, meu nome é Lara Firmino Araújo e eu estou aqui hoje para falar um pouco sobre ferramentas criativas para a construção de personagens. Então, vou falar um pouco sobre o meu processo, o processo de escrita e de construção dos personagens do roteiro do Astronauta, que foi o roteiro escolhido pelo Lab Escreva Criatura, e vou trazer alguns outros exemplos também da forma como eu entendo esse processo, como ele acontece para mim, e acho que cada autor, cada criador, com certeza vai encontrar e precisa encontrar uma forma de definição, né? E eu acho, particularmente, esse processo de construção do personagem um processo muito prazeroso, assim, muito criativo mesmo por si só. Então, vou compartilhar com vocês um pouco a forma como eu entendo isso. A primeira coisa que a gente precisa entender é que uma história, né? Tem uma geógrafa americana que ela traz essa definição do recorte, do espaço, da paisagem, como uma conjunção de stories so far, né? Ou seja, de histórias até agora. Então, ela define que uma paisagem, um espaço, é um conjunto de histórias que tem todo um passado, aí, mas que naquele momento, naquele espaço-tempo, se encontraram. Então, um filme, uma fotografia, ele é um recorte no tempo e no espaço da história daquele personagem, da história daqueles personagens que se encontraram ali. Até eles chegarem ali naquele ponto, né, existe uma linha enorme para trás. E essa linha que eu acho que é importante da gente definir e da gente entender, para que o conflito atual que aquele personagem vai viver, daquele ponto ali que ele está para frente, bem como as falhas de caráter dele, as habilidades que ele traz, os desejos e as necessidades, fiquem mais fáceis de serem delimitados e de serem construídos. Então, existem filmes, por exemplo, que vão ser sobre essa linha, né? O que levou aquele personagem a chegar até aquele ponto ali que a gente está vendo. Existem filmes que vão trazer essa linha, alguns trechos e detalhes dessa linha do passado em cenas, né, ocasionais ali, pontuais, vai trazendo em alguns insights, assim, em alguns momentos, essa história passada. E tem filmes em que essa linha simplesmente não vai estar posta ali, mas eu acredito que para o roteirista, para o criador, essa linha está sempre muito definida de quem era aquele personagem até ele chegar naquele momento. Então, como terapeuta também, eu gosto de brincar assim que o meu primeiro encontro com o personagem é levando ele para o divã mesmo, sabe? É levando ele para entender, para conhecer quem ele era antes de chegar até aquele conflito que ele está vivendo ali naquele momento. Todo personagem, ele tem um conflito. Ele está vivendo naquele momento um conflito. E, bem como todo cliente que a gente vai atender ali na terapia também tem um conflito. Então, para mim é muito, muito gostoso e prazeroso esse processo de conhecer esse passado do personagem, de definir isso. Não que isso vá ser engessado, não que isso vai ser uma coisa que vai engessar o meu processo, pelo contrário. Acredito que isso fica bem fluido. Por quê? Quando o personagem ele nasce para a gente, ele vem para nós, ele já vem com algumas características, assim. Então, por exemplo, no caso do roteiro do Astronauta, o protagonista, o João, ele já vem para mim, ele já surgiu para mim com essa inquietude. Então, eu já sabia que o João era inquieto, eu já sabia que o João era um menino com dificuldade de concentração na escola. Mas a hora que eu defino o passado dele com mais detalhes e com mais nuances, eu consigo fazer um processo duplo, em que quem ele é agora me dá pistas de quem ele era no passado, e ao aumentar um pouco o leque de informações sobre o passado dele, eu consigo trazer mais informações sobre quem ele é e mais ferramentas para construir cenas e construir trejeitos e construir habilidades que esse personagem tem hoje. Então, por exemplo, cenas ali às vezes que não são tão quentes, né? Cenas de transição no roteiro, que às vezes não são cenas que são tão fáceis da gente construir, quando a gente tem muito delimitado quem esse personagem era, as características dele, o que aconteceu com ele ali atrás, fica mais fácil, te dá muito mais ferramenta de criação para você construir essas cenas. Então, falando assim especificamente sobre o João, ele me veio como esse personagem que já era inquieto, que já era com dificuldade de se relacionar, de compartilhar. E aí eu vou lá construir esse passado dele. Então, bem provável que o João não tivesse tido irmãos, assim que eu vou criando.
né? Porque se ele tivesse tido irmãos, ele teria mais facilidade, talvez, com o convívio, ele teria entenderia melhor o conceito do que é dividir os objetos dele. Essa informação eu crio a partir do que o João já me trouxe, mas outras informações que eu criei também trazem informações para quem o João é, entende? E fica um processo de mão dupla. Então, eu trouxe alguns exemplos de filmes em que essa linha passada, ela é posta em cena na tela de formas diferentes. O Boyhood, ele é um filme que ele vai, de forma linear, contando ali quem aquele personagem era na infância, né? Vai avançando na idade dele de forma bem calma e bem linear. Então, a gente entende exatamente o adolescente que ele se tornou. A gente entende exatamente a personalidade, os trejeitos, os projetos, as falhas que ele tem ali. Já o Fleabag e o You e Better Call Saul, por exemplo, que são séries muito focadas no personagem e com personagens assim muito complexos, esses excertos do passado desses personagens vão sendo colocados ali em tela de formas muito pontuais. Assim, a gente vai entendendo um pouco sobre o passado da Phoebe ali, né, a relação dela edipiana que ela tem com o pai, ela vai dando algumas pistas, né? Então, tem uma cena ali, por exemplo, que ela está na exposição, né, dos órgãos genitais ali que a namorada do pai faz. E aí aquele ali é o órgão genital do meu pai, conheço muito bem. Então, já fica claro uma relação edipiana que ela tem com o pai, um certo distanciamento que ela teve da mãe. Lá no Better Call Saul, por exemplo, né, que é um personagem também muito complexo e muito interessante, excertos da vida dele também vão sendo colocados ali, né, como o filho preterido, a espécie de ovelha negra, em comparação com o irmão. Isso vai sendo posto na tela de uma forma muito, muito ocasional, assim, mas que vai te ajudando a construir a ideia, a essência daquele personagem. Trouxe um outro exemplo, que é um filme de uma diretora do Zâmbia, uma diretora africana. O filme chama-se Eu Não Sou Uma Bruxa, é um filme de estreia dela, um filme brilhante, a meu ver, que já acontece um processo bem diferente, porque a personagem principal, que é uma menina que chega num vilarejo, ela não tem passado nenhum, nós não temos nenhuma informação de quem essa menina era, de onde ela vem, quem eram os pais. Isso tudo fica muito vago, fica no silêncio, fica na suposição. Então, a gente vai preenchendo, inclusive o tema do filme é isso, né? É essa exclusão, é essa invisibilidade real dessa menina e das outras mulheres ali consideradas bruxas, que são colocadas num acampamento, né, como escravas ali do governo. Então, é proposital também que esse passado não esteja colocado ali. E aí nós, enquanto espectadores, a gente vai preenchendo essas lacunas de quem era essa menina. A gente pode imaginar isso, quem era, né? Foi abandonada pelos pais, ou os pais morreram, o que houve com ela? Quais são os sonhos dessa menina? Isso tudo fica muito em aberto e também, mas provavelmente para a própria roteirista, para a própria criadora, ela deve ter muito bem definido, ela deve ter essa história pregressa da personagem muito bem definida, né, antes da construção. Então, pelo menos para mim, no meu processo, e eu percebo ali também que no processo das meninas que estavam compartilhando o laboratório com a gente, está muito bem definido quem essa pessoa era antes de chegar ali, né? Então, essa espécie de mapa do personagem. E quando a gente entende esse passado do personagem, também fica fácil da gente entender a frase que esse personagem tem para dizer, qual que é a ideia que ele defende durante o filme. A Alice Marconi, que é uma roteirista brasileira, ela fala que todo personagem é uma síntese. Todo personagem é uma síntese de uma ideia. Então, se a gente entende ali o passado dele, a relação que ele teve com os pais, com os irmãos, com a sociedade, o que faltou a ele a nível social, financeiro, emocional, psicológico, a gente consegue entender melhor qual é a frase que esse personagem vem dizer nesse recorte de tempo que o filme está contando. Também fica muito claro para a gente qual é a frase que ele ouviu a respeito dele mesmo, né? Então, quando a Phoebe ali, né, escuta de forma muito simbólica falando e muito metafórica, dizendo, quando ela escuta, né, da mãe que a irmã é melhor, ou quando ela escuta ali do pai que ela é uma perdida, ou quando o Saul, né, escuta ali do pai que ele é um filho, né, fracassado, essa frase que ele ouviu também vai definir muito a necessidade de transformação que ele tem hoje, a falha de caráter que ele tem hoje e o desejo que ele tem hoje, e a necessidade também, né? Então, muitas vezes, durante um filme, um personagem ele precisa ouvir de uma forma simbólica uma frase oposta que ele ouviu na infância para que ele possa fazer a transição, para que ele possa ir de um lugar para o outro, de um ponto para o outro, né?
Então, quando a gente vai ali, é claro que cada criador vai ter a sua forma de entender quem esse personagem era antes. A minha forma de delimitar isso é colocar ele no divã mesmo ali comigo e tentar preenchendo. Então, o que eu vou fazendo? Com o que ele já me trouxe, né, nessa pulsão inicial, nesse insight inicial, né, porque todo texto, todo roteiro, ele é uma imagem que a gente tem, né, como o Ítalo Calvino fala, ele é uma imagem que vem verbal, assim, ou visual, e em cima daquilo ele já me dá pistas, mas ele não me dá pistas suficientes para eu escrever um roteiro inteiro. Então, em cima das pistas que ele me dá, de personalidade, de jeito, de forma como ele reage às coisas, eu vou definindo outras informações sobre o passado dele, e eu gosto de ser bem meticulosa mesmo, eu gosto de criar um serzinho mesmo, assim, sabe? Como é que era a relação com a mãe dele? Quem ele mais amava na infância? Qual é o trauma? Essa coisa de definir o trauma, qual é o trauma que esse personagem tem de infância? Qual é a grande dor? E aí, quando a gente vai trabalhar até numa perspectiva terapêutica, a gente entende que a maior parte dos nossos traumas são baseados numa tríade, né? Abandono, rejeição, né, e negligência. O abandono é quando ele não tem afeto nenhum, a negligência é quando ele tem um pouco, mas não o suficiente. A rejeição é quando a essência dele, o jeito dele de ser, não foi aprovado pelo meio em que ele estava. Então, quando esse trauma do personagem está muito definido para mim, fica muito mais fácil de eu construir cenas, de eu construir relações, de eu entender mais ou menos para onde que esse personagem vai. É claro que o futuro desse personagem, sobretudo em personagens de série, ele é um futuro que está em aberto. E eu até acho isso muito gostoso do processo de criação, porque muitas vezes o próprio personagem vai me surpreender com um futuro que eu não esperava, que não era previsível. Mas quando a gente tem esse passado meio que sob controle, pelo menos um pouco mais sob controle, eu acho que fica mais fácil da gente definir isso. Então, eu gosto de desenhar de forma... Então, eu pego... Como é que eu faço? Eu pego um grande papel, assim, e eu vou definindo ali quem era o pai, quem era a mãe, como é que a mãe tratava, como é que ele se sentiu com relação a isso, os irmãos, o que ele sonhava em ser, quais já eram ali os defeitos que ele tinha, ou que essas pessoas achavam que ele tinha, porque em cima disso eu consigo entender melhor a falha de caráter que ele tem, a necessidade de transformação que ele tem, as grandes habilidades e riquezas que esse personagem traz, e aí a gente vai definindo algumas, fica mais fácil a gente definir as cenas, né? Então, eu trouxe aí como exemplo o Fleabag, porque eu acho que esses excertos do passado dela estão ali colocados, estão postos, e o exemplo oposto, que é o Não Sou Uma Bruxa, que não tem nada do passado dela aí e já tem tudo, né? Quando ela não põe nada do passado dessa personagem, ela já está defendendo, né, a tese da invisibilidade dessa personagem. E uma outra ferramenta também que me ajuda a construir essa essência do personagem, quem ele é, o que ele pensa, o que ele sente, eu vou, às vezes, para ferramentas que são mais integrativas mesmo, como os arquétipos do tarô, pelo menos é assim que eu crio, né? Já escutei, por exemplo, entrevistas de escritores dizendo que eles levam o personagem para almoçar, né? Que eles marcam um almoço e vão ali imaginando e vão ali dando espaço para que esse personagem conte para ele a vida deles. Já escutei também em algumas entrevistas, né, de escritores que pedem para sonhar com o personagem. Olha, eu quero sonhar com você essa noite, você me contar quem você é. Cada um tem um processo. Aqui, na minha trajetória pessoal, que eu vou misturando a escrita com a terapia e com essas ferramentas de autoconhecimento, os arquétipos do tarô me ajudam um pouco a definir a personalidade de cada um. E aí, é como eu falei, muitas vezes o personagem, ele já tem ali um arquétipo que eu consigo reconhecer. No caso, o João, por exemplo, né? Um menino inquieto, um menino agitado. Ele é o personagem do louco, né? Ele é o arquétipo do louco, que está começando uma jornada, que é levemente responsável, que é um pouco egoísta, que é leviano, aventureiro, de uma forma até muitas vezes perigosa. Só que a hora que eu estudo o arquétipo mais profundamente do louco, isso também me dá ferramentas para criar o João. Então, o João já me traz o arquétipo e o arquétipo me traz o João, né? O Zeca, que é o protagonista que dialoga com o João no roteiro do astronauta, ele é o arquétipo do eremita, né? E aí ele me vem como arquétipo do eremita porque é essa criança que está ali, né, sem poder se locomover da forma como costumava fazer, porque é um cadeirante. E aí, quando eu vou estudar mais profundamente o arquétipo do eremita, ele me dá informações sobre o Zeca também, então me ajuda a construir. A hora que eu senti o Zeca, por exemplo, como um eremita, eu percebi uma coisa que eu não estava percebendo sobre ele, que ele é um cara sábio, ele é um menino sábio, né? Por mais que ele esteja ali
cerceado dos movimentos, porque o fato dele ser cadeirante é recente na vida dele, ele tem uma sabedoria, ele tem uma placidez na energia dele. Então, esses símbolos desses arquétipos vão me ajudando a construir, né? E vai sendo esse processo duplo. E aí, é claro, a gente tem várias ferramentas, a gente tem mapa astral, I Ching, outros arquétipos, outros oráculos arquetípicos, né? O oráculo das deusas, por exemplo, a gente entender os deuses da mitologia também, se você quiser construir ali o seu personagem baseado na mitologia, também é muito rico. Cada um escolhe o seu oráculo, né? Desde que o mundo é mundo, o homem acessa os oráculos. Então, eu coloco isso para entender a essência do personagem para mim. E curiosamente, né, se a gente volta aqui na Fleabag e no Eu Não Sou Uma Bruxa, a Phoebe, ela tem um pouco do arquétipo do louco também, né? Ela é desapegada, ela é irresponsável, mas ao mesmo tempo ela tem uma coragem e uma ousadia que o arquétipo do louco traz. O personagem do Eu Não Sou Uma Bruxa, a menina, ela tem esse silêncio do eremita, ela tem uma mensagem ali a passar, ela tem uma missão ali a cumprir naquela sociedade, que é de fazer ver aquelas mulheres excluídas, né? Então, eu acho que dessa forma a gente consegue construir personagens mais profundos e ricos. E eu repito que essa construção, essa definição do passado, ela vai acontecendo também na medida que a gente vai escrevendo. Então, a gente vai escrevendo e a gente vai construindo o passado. E à medida que a gente constrói o passado, ele também vai te dando ferramentas para você escrever o presente desse personagem. Então, um outro exemplo que eu gosto de dar, por exemplo, lá no roteiro do astronauta, tem cenas que só me vieram, que só foram construídas para mim na hora que eu entendi uma característica da personalidade do João, que é o fato dele ser extremamente competitivo, né? E isso não tinha ficado claro para mim. Então, quando eu entendo que ele é um menino competitivo, tem uma cena ali, por exemplo, que eu particularmente gosto, que ele está treinando, né? Pequenininho, ele malhando, e ele se olha no espelho, ele fala, tá pago, né? As meninas gostam assim, então, isso vem para mim quando eu entendo a essência dele, quando eu entendo que ele é um personagem que teve ali uma lacuna da presença do pai, né? E a tendência, né? É claro que isso aqui não é engessado, não são rótulos engessados, mas a tendência de quem não tem essa figura do pai, por exemplo, a gente percebe isso na psicanálise e tudo, a tendência é que essa pessoa tem uma certa dificuldade de concentração, né? Já tem pesquisas que mostram isso, que a dificuldade de concentração de jovens, de pré-adolescentes, vem muito de uma falta de referência paterna, né? Então, o aumento, por exemplo, das mães solo é muito simultâneo ao aumento dos diagnósticos de TDAH, por exemplo. São pesquisas científicas, são percepções que algumas linhas terapêuticas têm. Repito, não é nada engessado, né? Não é nada de rótulo. Mas a hora que eu entendo isso, eu tiro o pai do João do roteiro, porque o pai do João estava presente no roteiro. E depois, ao entender esse passado, poxa, por que ele é tão inquieto? O que teria que ter acontecido com ele no passado que o tornou uma criança tão inquieta na vida? É claro que não é toda criança que tem TDAH que não tem a presença do pai, né? Isso não é uma recorrência. Então, para mim, faz mais sentido tirar o pai, aumentar a ausência do pai, aumentar a distância do pai. E aí um processo vai auxiliando o outro, né? E além de ser muito prazeroso, porque é um processo de criação dupla. Ao mesmo tempo que você cria a sua história, você cria uma história paralela. E aí, se você vai colocar isso no seu roteiro, no seu recorte de tempo ou não, isso vai depender da sua escolha estética, da sua escolha narrativa. Pode ser que você coloque muito disso, pode ser que o seu filme seja sobre isso, sobre esse passado, sobre a construção dessa pessoa até ela chegar naquele ponto. Pode ser que você não coloque nada, como no caso do Eu Não Sou Uma Bruxa. Mas isso, a hora que você tem isso, você tem uma carta na manga, você tem mais ferramenta para defender e para sentir. Então, por exemplo, o Ted Lasso, que é uma série que todas essas que eu citei, né, Fleabag, Better Call Saul, são séries muito focadas no character driven, né, no próprio personagem. O Ted Lasso, ele é uma série que já caminha por si, né, todas essas séries já caminham por si, muda o roteirista daquele episódio, a essência do Ted já está muito definida. E no próprio Ted Lasso tem alguns excertos, né, sobre a perda do pai, como o pai se relacionava com ele, a gente vai entendendo um pouco por que ele funciona, como ele funciona. Então, eu queria falar um pouco sobre isso, assim, essas são as minhas ferramentas, e queria dar um exercício de reflexão, que ao assistir um filme, ao assistir uma série, ao ler um livro, que esse passado não está totalmente posto, que a gente faça um exercício criativo também de preencher essas lacunas, de construir isso, e de definir também de forma arquetípica quem é aquele personagem, para onde ele vai. E é claro que ele vai naquele recorte de tempo, porque se
a gente avança na trajetória daquele personagem, ele já pode estar no outro arquétipo, ele já pode estar num outro lugar, né? Ele já pode estar numa outra, sob influência de um outro planeta, no mapa astral dele, se assim podemos dizer. Então, é isso que eu queria trazer para vocês, e pronto.